Antes de iniciarmos a mensagem, eu gostaria de ler uma poesia intitulada Mãe, onde estás? Da autora Norma Penido, nos diz o seguinte: ser mãe não é um simples ato de gerar, é mais que isso. Ser mãe é também amar, porque existe quem gera, mas não ama, e existe quem ama sem gerar. O amor é uma prova eficaz da maternidade. Até através do amor, reconheceu o rei Salomão, entre duas mulheres, qual era a mãe de verdade. Ser mãe é gerar um filho dentro do coração, independente da circunstância ou situação, às vezes anônimas, ocultas, ou não reconhecidas, ou quem sabe, como as violetas, escondidas, mas sempre perfumando a vida que não gerou. Mãe, onde estás? Que lindo o coração é o teu, que sublime missão o Senhor te concedeu. A missão de se tornar mãe através do amor, de amar sem limites, como nos ama o Senhor. Teu amor se expressa nas lágrimas de emoção, quando clama por teu filho através da oração. Está na tua mão escondida, pronta para abençoar, e nas noites mal dormidas que passas a acalentar, nas renúncias, no sonho que não tornou realidade, pois trocaste pelo sonho maior da maternidade. Tu és mãe, não apenas porque geraste um filho, és mãe porque não podes ocultar o brilho. Que nos teus olhos reflete o teu grande amor. És bem-aventurada, és virtuosa e agraciada, como foi Maria, a mãe do meu Senhor. Então, um feliz Dia das Mães, para todas as mães presentes, que o Senhor lhes abençoe, que o Senhor conceda, a esta tão sublime missão, graça, sabedoria, para, através do amor, poder instruir aí, talvez, não sei, o seu momento, esses pequenininhos, esses adolescentes, ou esses marmanjos já, mas que o Senhor capacite cada mãe para que, através da palavra do Senhor, possa existir a instrução. Amém? Então, dito isso, registrado, o parabéns ao Dia das Mães, abra sua Bíblia agora para a primeira carta de Pedro, ou melhor, a segunda carta de Pedro, Terminamos a primeira, estamos na segunda carta de Pedro. Leremos o capítulo de número 1, dos versos 12 até o final do capítulo, versículo 21. Antes de fazer a leitura do texto, deixe-me aproximá-los da seguinte forma. Se você ficasse sabendo hoje que a sua caminhada nessa terra estivesse com os dias contados, está você peregrinando e vivendo os últimos dias nessa terra, o que você faria? Onde que você empregaria os seus esforços? Em que direção? Você recebe a notícia certa, não tem como ser diferente, que você está partindo daqui um pouco desse mundo. Como que você lidaria com isso? Eu me recordo que se gerou grande expectativa na virada do milênio. Se você tinha certa idade, perto do ano 2000, você vai lembrar disso. Eu morava lá no Mato Grosso na ocasião e corria, que o mundo ia acabar na virada do milênio. Alguns diziam que Jesus retornaria, outros diziam que coisas estranhas iriam acontecer. Lembra disso? E eu me recordo de dois rapazes, lá na roça. Ele era meio, ele tinha uma dificuldade. Ele tinha uma certa dificuldade mental.
O outro aparentemente não, né? Mas assim, com essa situação, o que eles fizeram antes da virada? Eles foram para a cidade e eles chuparam um monte, o quanto aguentou de chupar de sorvete, né? Sorvete de massa, como era dito na ocasião, não sei se você lembra disso, né? É o sorvete de massa, algo difícil, né? Caro e não era acessível, né? Pelo menos quem morava na roça, só quando fosse na cidade e tivesse o bendito dos troquinhos para chupar um sorvete de massa. E eles foram para a cidade e encheram a barriga no seguinte pensamento: se o mundo acabar, eu morro satisfeito, né? Eu acabo a vida de forma, né, tendo realizado esse desejo. O mundo não acabou, né? Mas o fato que eu quero destacar é o seguinte: talvez, se a notícia particular para você chegasse de que a sua caminhada nesta terra está chegando ao final, talvez você não iria sair correndo para chupar sorvete, né? Mas eu pergunto, o que você faria? Onde que você iria empregar, investir, gastar os seus últimos dias nessa terra? O apóstolo Pedro é esse homem. Ele é o homem que recebe por parte de Jesus Cristo a informação de que os dias dele nessa terra estavam chegando ao fim. E Pedro toma uma escolha. Pedro decide no que empregar a sua vida nos últimos momentos que restavam. Vamos ler o texto bíblico? Capítulo 1, versículo 12. Portanto, lhes lembrarei estas coisas, embora já as saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. E é apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que, em breve, partirei desta vida. Por isso, me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas depois de minha partida. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem atenção, ou prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Vamos orar nesse momento, pedindo que o Senhor nos abençoe. Pai amado, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, o privilégio de mais uma vez, como igreja do Senhor, nos reunirmos para cultuarmos ao Senhor. Agradecemos, ó Pai, pelas verdades cantadas e o anunciar da obra do Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, neste momento, concede a nós a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Tendo lida, peço que o Senhor me ajude a explicá-la e aplicá-la em nossas vidas. Que tudo isso ocorra na dependência e iluminação do Teu Espírito Santo, para que o Senhor opere, ó Deus, aquilo que deseja fazer em cada um dos nossos corações. Abençoe as crianças que estão ouvindo essa mensagem, que possa o Senhor capturar o coração delas e através da mensagem existir fé, arrependimento e salvação. Nós te louvamos, oramos ainda pelo Paulinho, que não está muito bem, que o Senhor possa abençoá-lo, fortalecê-lo
e cuidar deste momento. Agradecidos, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos. Nós lemos o texto e, como lhes disse, o apóstolo Pedro é esse irmão, é esse senhor de 70 anos de idade aproximadamente, que já sabe e não sabe porque tem 70 anos, sabe que partirá desse mundo porque Jesus lhe disse: Pedro, os últimos dias da sua vida já é chegado. Jesus revela isso a Pedro, Pedro compartilha conosco, e irmãos, não tem como não imaginarmos que nesse momento, ou nesses últimos dias, esteja na cabeça de Pedro as palavras que Jesus lá atrás, anteriormente, havia dito para Pedro. E eu convido que seja projetado aí, João capítulo 21, dos versos 18 ao 19, o texto que nos diz o seguinte: Jesus, ele está falando com os discípulos. O contexto aqui é de Jesus que encontra com Pedro após a ressurreição e restaura a vida de Pedro quando lhe pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Em cada vez Pedro responde: Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Assim como Pedro nega Jesus 3 vezes, o Senhor dá a Pedro a oportunidade de reafirmar o amor dele por Cristo por 3 vezes. Em cada uma das vezes Jesus conclui e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. E o relato da vida deste homem até o final é de que esse homem dedica a sua vida incansavelmente para cuidar das ovelhas de Jesus. Mas agora, no final da vida, Pedro sabe e recebe do Senhor a revelação de que os seus dias estão se findando. E eu imagino que Pedro lembra dessa passagem aqui, que Jesus lhe diz, após dizer a Pedro por 3 vezes: cuide das minhas ovelhas. O texto nos diz: eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus, versículo 19, Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte que ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Aqui Jesus diz para Pedro que a vida dele se encerraria de uma forma, não como ele fazia e agia quando jovem, de indo, vindo, vestindo e escolhendo fazer o que queria. Jesus diz: chegará um tempo, Pedro, em que você já será velho, e você estenderá as mãos, e outro te vestirá, e te levarão onde você não quer ir. Aqui Jesus, o próprio texto diz, que Jesus fala da forma como Pedro iria glorificá-lo através da morte. Eu vou pegar o livro que eu esqueci nesse primeiro banco, e eu lerei mais uma vez, já fiz isso algumas vezes, a parte, esse livro é intitulado O Espelho dos Mártires, e ele narra a forma como muitos personagens, tanto da Bíblia quanto do primeiro século, morreram. E aqui, falando de Pedro, tem pelo menos três páginas falando sobre a vida e a morte desse homem, mas lerei o último capítulo, o último parágrafo, que diz assim: finalmente, segundo o testemunho dos historiadores, cumpriram-se as palavras de Jesus quando disse que Pedro glorificaria através de sua morte. Enquanto em Roma, foi sentenciado pelo imperador Nero à morte por crucificação, mas julgando-se indigno de ser crucificado na posição normal, como aconteceu com seu Salvador, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Seus tormentadores imediatamente concordaram em conceder este favor,
pois era uma maneira de aumentar o seu sofrimento. Isso aconteceu, como já dissemos, depois de Pedro pregar o evangelho durante 37 anos, quando estava com 70 anos de idade. Esse homem, quando sabe que Jesus, revela-lhe que os últimos dias de vida está nessa terra, é interessante nós vermos como ele terminou a sua vida aqui. Como que Pedro encerra a sua passagem neste mundo. Pedro, vivendo os últimos momentos, ele decide que a sua vida será investida naquilo que tem valor eterno. Pedro toma a escolha de fazer um investimento na eternidade. O sonho de Pedro, ao saber que a vida será terminada em breve, não é ir morar numa casa de campo, não é morar numa casa de praia, não é ter um momento longe da agitação, sossegado. Eu quero encerrar a minha vida em paz e tranquilidade, como talvez muitos de nós, como talvez sejam os nossos planos. Trabalhamos afinco, de sol a sol, como diz o ditado, para conseguir comprar uma casa de campo, ou uma casa na praia, dependendo do seu gosto, e finalizarmos a vida longe da agitação, longe das pessoas, tranquilo e em paz, ouvindo o barulho do silêncio. Esse é o nosso desejo. Quando Jesus revela para Pedro que a sua vida irá terminar, Pedro se dedica ainda mais, com maior empenho, para lembrar os irmãos a respeito da palavra e as verdades de Deus. Isso é muito significativo, irmãos. Isso tem grande importância, e eu quero gastar alguns minutinhos aqui, falando desse desejo do velho apóstolo, de que os irmãos dispersos, espalhados pela perseguição de Nero, pudessem ter os seus corações esclarecidos, e as verdades da palavra do Senhor ser claras como a luz do sol é. E é por isso que Pedro, mais uma vez, como ele mesmo diz, irá lembrar os irmãos as mesmas verdades já anunciadas. O que é interessante aqui, que eu destaco em primeiro lugar, é que Pedro, ao se propor falar da verdade da palavra de Deus, Pedro não se concentra, Pedro não gera na igreja a expectativa, e nem a igreja tem essa expectativa, de que através de Pedro virão novas revelações, de que através de Pedro algo novo, e eu quero já trazer algo para a nossa realidade, algo não revelado ainda, ou uma mensagem que seja coletiva ou individual para a igreja, revelando para a sua vida o segredo, a chave da vitória. Nós vivemos um cristianismo hoje, irmãos, cuja intenção pessoal, cujo coração palpita por ouvirmos algo de Deus direcionado a nós, que irá de repente mudar a minha sorte. Nós temos esse sentimento, nós vivemos isso, eu digo nós no sentido de cristianismo, dentro do que está, dentro do escopo do cristianismo brasileiro hoje. Nutrimos em nós algo que, eu não sei explicar, mas alguma coisa dentro de mim diz que em algum momento as coisas vão mudar. Vai dar certo, esse negócio vai tomar um rumo, a bênção de Deus vai pairar sobre a minha vida, e nós vivemos nutrindo e sonhando com isso. Quando Pedro sabe que vai partir desse mundo e decide gastar a sua vida sobre as verdades da palavra do Senhor, sabe o que esse apóstolo faz? Fala, irmãos, eu lhes lembrarei as mesmas verdades conhecidas. A expectativa não é por novas e ocultas verdades, mas é pela verdade revelada. Aliás, Pedro já fez isso, no versículo 3, olha só, capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 3. Deus concede, Deus com seu poder divino nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Já temos tudo, irmãos. Não nos falta nada para que as nossas vidas
possam viver o sonho de Deus, vamos assim usar, né? Não nos tem nada em faltando para que sejamos déficits, para que tenhamos dificuldade, para que não consigamos atingir o padrão esperado de uma vida de piedade e devoção para com Deus. Não existe uma bênção faltando. Paulo diz em Efésios que Deus nos abençoou antes da fundação do mundo em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos espirituais. Se a nossa vida espiritual é uma vida que está aí aos trancos e barrancos, é uma vida anêmica, é uma vida de fraqueza, é uma vida que nós estamos aí no balão de oxigênio, não é por necessidade de algo de Deus ou da palavra de Deus. É porque nós não temos vivido aquilo que Deus já nos deu. É interessante que quando Pedro se propõe a tratar as mesmas verdades, João também faz isso, Paulo também faz isso. Olha só, Romanos capítulo 15, versículo 15. Projeta na atualizada, Gabriel, esses próximos 3 versículos. Romanos 15, 15 nos diz assim: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória. Ou seja, trazer novamente à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Paulo está tratando vários assuntos com os irmãos de Roma, e ele diz: eu me proponho a mais uma vez, com ousadia, trazer a vocês a memória das mesmas e de novo e novamente verdades. Olha só, Filipenses 3:1. Paulo escrevendo agora à igreja em Filipos. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. João, capítulo, 1 João, carta, tá? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a saibais, sabeis, né? E porque a mentira não procede da verdade. Essa é a ideia que João está dizendo para nós. João diz: irmãos, eu estou escrevendo essas coisas não porque vocês não saibam. Pelo contrário, é porque vocês sabem disso. E mais uma vez eu escrevo sobre isso, para dizer que da verdade não procede a mentira, e vice-versa. Os escritores do Novo Testamento, eles estão vivendo, Pedro está vivendo, irmãos, em um período em que a palavra de Deus ainda não foi concluída. Prova disso é que a própria carta de Pedro acabara de ser escrita e está sendo lida entre os irmãos dispersos. Vários escritos ainda, surgindo ao mesmo tempo e outros ainda por vir. Mas sabe o que é interessante? É que mesmo durante esse período em que o cânon das Escrituras, o texto sagrado, não havia sido concluído com o Apocalipse de João, o maior compromisso da igreja sempre foi com a palavra já revelada, com a palavra já anunciada. Não era que a igreja vivia a expectativa e buscando novas e revelações diferentes. Pelo contrário, desde o Antigo Testamento, a forma perfeita como Deus conduziu o seu povo foi revelando e chamando o povo à obediência ao texto revelado. Deus nunca cobrou algo que ainda estava por ser revelado, mas fidelidade e obediência ao texto escrito. E o que nós vemos é o apóstolo Pedro chamando essa responsabilidade para a palavra de Deus. Vou contextualizando os irmãos. Ele escreve para a igreja perseguida, dispersa por causa da perseguição de Nero, e uma igreja que no meio dessa perseguição está sofrendo ataque de falsos mestres. E aqui em 2 Pedro, uma das coisas que Pedro vai atacar, e ele faz isso aqui nesse texto lido, e continuará a fazer, é que o ensinamento dos falsos mestres dizia o seguinte: esse Jesus aí não volta coisa nenhuma.
Isso não é verdade. Os falsos mestres, diferente de Pedro e dos demais apóstolos, que chamam a igreja a uma responsabilidade de obediência à revelação já dada, a revelação escrita, os falsos mestres chamavam a igreja e instigavam no povo o quê? Eu tive um sonho, tive uma visão, eu recebi algo de Deus, e sempre algo por acontecer. Então Pedro está combatendo isso, e o assunto é a respeito da volta de Cristo. E Pedro irá chamar os irmãos para cujos olhos, cujos pés e coração possam estar firmados e vendo o quê? A revelação dada por Deus. E mais à frente um pouco, Pedro vai combater isso, né? Já lerei o texto dizendo que Jesus vai voltar sim. Tá? Mas é interessante que quando Pedro combate tudo isso, o que ele deixa claro aqui, o que ele lança e traz para os irmãos, é que ele teve uma experiência com o Senhor. Nós lemos o texto aqui, o texto 16, verso 16, ele diz, porque não inventamos histórias engenhosas. Ele está cutucando, ele está combatendo e rebatendo o que os falsos mestres ensinavam. Histórias engenhosas, arquitetadas dentro do ocultismo, dentro do misticismo, dentro daquela muvuca toda que o povo vivia naquela ocasião, e ainda vivemos hoje. Vivemos hoje esse misticismo. Mas Pedro diz o seguinte, nós não inventamos histórias. Nós falamos da vinda de Jesus Cristo, porque nós vimos com os nossos próprios olhos. Ao que Pedro está se referindo aqui, irmãos? Em que momento Pedro vê com os próprios olhos o resplendor majestoso do Cristo? Em que momento Pedro ouve, através dessa, vou dar o nome aí, já capta a ideia, da transfiguração de Jesus, que ele ouve a voz de Deus dizendo, este é o meu filho escolhido, este é o meu filho que me dá prazer, este é o filho em quem eu me comprazo, a voz de Deus diz. Pedro está fazendo menção, escrevendo para combater os falsos mestres, Pedro está falando que nós estivemos com Jesus no monte onde ele foi transfigurado e vimos a sua glória. Pedro está mencionando verdade escrita por Mateus, Marcos e Lucas. Só que Mateus, Marcos e Lucas não estavam com Pedro no monte da transfiguração. E quando Pedro fala aqui na sua segunda carta, entre o ano 67 e 68, alguma coisa assim, Mateus, Marcos e Lucas já haviam revelado isso nos seus evangelhos. Então Pedro não está trazendo a experiência pessoal, algo superior à revelação de Deus. Pelo contrário, Pedro está trazendo a experiência que ele teve, mas ele automaticamente diz isso. Mateus, Marcos e Lucas já disseram isso, e na verdade eles nem estavam lá. Mas o que é dito desse texto? Vamos ler, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí. Eu tenho que falar, senão nós não vamos. E eu não anotei. Deixa eu ver se está aqui. Tem Mateus, tem Marcos 9, Lucas 19, alguma coisa assim. Só me dá um minutinho que eu já... Agora é aquela hora, estuda em uma Bíblia e prega em outra, Não é Lucas 19. Mas enfim, já localiza aí e me dá um feedback aqui enquanto eu continuo aqui, tá bom? O que é que nós temos? Eu gostaria do texto de Lucas, tá bom? Eu separei o texto de Lucas aqui, não está com a referência. Mas o que Pedro está fazendo aqui, irmãos, como já disse, é dizer exatamente que as nossas experiências, elas não se sobrepõem à revelação da palavra de Deus. Pelo contrário,
A palavra revelada, ela é a base forte, firme, a qual os nossos pés precisam estar firmados. Eu me recordo do texto de Josué, capítulo 1, quando Deus, diz para Josué, e o contexto é a entrada na terra prometida, e o que acontece? Deus diz para Josué não se afastar do livro da lei, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, que ele seria bem sucedido. E qual que é o livro da lei? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então o sucesso na vida de Josué, ele não estava pautado em novas revelações que Deus poderia dar a Josué, mas a obediência ao texto já dado até então. Diga lá, Rodrigo. Sim. Lucas 9, 29. Obrigado. Olha só, eu acrescentei o 1 para 19, era 9. Vamos ler esse texto aqui, que é o evento, que é o momento onde Pedro menciona aqui na sua carta, tá? Lucas 9, versículo 28 diz assim: cerca de 8 dias depois, uma expressão comum para falar uma semana depois dos eventos e acontecimentos anteriormente ditos, cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, ou seja, era altas horas da noite, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: mestre, é maravilhoso estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Eu não vou pregar nesse texto, nem demorar aqui, apenas lanço mão a algumas verdades aqui. O texto nos oferece um encontro de Jesus, Pedro, Tiago e João no monte para orar, e os discípulos ali acometidos de sono e não conseguindo permanecer atentos, e esse momento eu consigo dividir isso com os discípulos. Eu, quando altas horas da noite, ou depois de ter dormido e volta, eu não estou em si não. Que dificuldade, não lembro muito, choro de criança, essas coisas, escuto lá longe, assim, Então, os discípulos estão tomados de sono. E o que acontece? Quando eles realmente dão a despertada, é percebido que junto com Jesus está Elias e Moisés. E o que é isso? O que isso significa aqui? Sem entrarmos em dificuldades. Elias e Moisés é a representação da lei e dos profetas. Moisés é quem nos deu a lei, os 5 primeiros livros. Elias, o maior dos profetas. Então aqui o que nós temos? Jesus e os 2, vamos dizer assim, podemos dizer, os 2 maiores homens do Antigo Testamento. E qual que é o assunto que eles conversam? A partida de Jesus. Esse é o assunto. E o texto nos diz que o rosto e as vestes de Jesus brilha de forma resplandecente, de forma gloriosa. É a transfiguração de Jesus.
Uma nuvem envolve todos eles, e do céu, da nuvem, uma voz dizendo: este é o meu filho amado, este é o meu filho escolhido. Ouvi, escute ele. Essa é a segunda vez que uma voz do céu diz isso sobre Jesus. A primeira vez foi no batismo com João Batista, onde a voz do céu diz e confirma a respeito de Jesus, o Filho de Deus. O que nós temos aqui? Nós temos o resplendor. O que Pedro, Tiago e João têm é um pequeno vislumbre do Cristo que voltará de forma gloriosa, de forma esplendorosa, majestosa. Eles têm uma visão daquilo, irmãos. E não é simplesmente algo que aconteceu assim por acontecer. É o Senhor encorajando Pedro, encorajando os discípulos, os apóstolos. E pergunte se Pedro tem dúvidas a respeito se Jesus vai voltar. Pedro não tem dúvidas. Pedro está falando aqui na sua carta sobre o assunto Jesus Cristo, sua volta, seu retorno. E Pedro combate os falsos mestres e ele diz: eu estive no monte aquele dia. Nós ouvimos isso, nós vimos isso. É isso que Pedro está fazendo aqui. Pedro também faz o seguinte, Olha só, além disso, além do quê? Além da visão que nós tivemos, além de ouvir o que nós ouvimos, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Pedro fala sobre o Senhor e Pedro nos chama a olharmos para a realidade da palavra e do texto já dado a nós. Mais à frente um pouquinho aqui na sua carta, aqui no mesmo discurso, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo ele vai dizer o seguinte sobre a volta de Cristo. E nos é dito assim, 3:8. Mas quanto a... É Pedro, João não é essa mensagem. Pedro diz o seguinte: logo, amados, não esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Pedro fala da volta de Cristo e Pedro não tem dúvidas alguma. Mas Pedro nos chama a olharmos para a verdade de que Deus, de que Cristo não está preso ao tempo e ao espaço. E um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Nós contamos, nós estamos presos a esse tempo, essa linha do tempo, a qual nós nascemos e vamos morrer, e entre isso vários acontecimentos, e a história continua, mas Deus não está preso a isso, Deus está ausente do tempo e do espaço, e para Deus um dia é como 1000 anos, é como a vigília da noite que se passou, e 1000 anos é como um dia. Mas Pedro nos lança a verdade de que o Senhor não está demorando para voltar. Na verdade, o Senhor não voltou por graça e misericórdia. É o desejo, é o amor, é a graça estendida, convidando pecadores a arrepender e crer no Senhor Jesus. Então, irmãos, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre algumas aplicações finais desse texto. Em primeiro lugar, esse texto lido nos faz pensar e lembrar que os homens, nós somos finitos, nós passamos, mas a palavra do Senhor é eterna. Pedro, ele começa dizendo: eu recebi uma revelação do Senhor e eu estou vivendo os últimos dias.
mas eu quero lhes lembrar das verdades da palavra do Senhor. E quando eu partir, eu quero que isso, seja uma realidade contínua na mente de vocês. Nós passaremos, mas a palavra do Senhor, ela vai durar eternamente. É sobre ela a qual nós devemos edificar as nossas vidas. É sobre ela que nós devemos buscar a orientação e a direção para que a nossa vida passageira seja construída. Projete Isaías 40, versos 6 ao 8, Gabriel. O texto nos diz assim, o profeta escreve: uma voz disse, clame. Eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como o capim. Sua beleza passa depressa como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Pedro vai passar, né? Pedro já passou, mas a palavra eterna de Deus dada por Pedro está sendo lida hoje, mais uma vez, e durará para sempre. Não deixe seu coração ser nutrido por um sentimento de algo ainda que virá sobre a sua vida. Convide os seus olhos a ler e o seu coração a meditar na palavra que Deus já deixou para nós. Ela tem tudo o que necessitamos. Essa palavra é perfeita, essa palavra é eterna. Segunda aplicação que esse texto nos faz ver, diz respeito a nós, mas diz respeito a mim pessoalmente. Como pastor, me é apropriado, é bom, é correto, é saudável, que eu lembre os irmãos as mesmas verdades. Às vezes, irmãos, nós somos pressionados pela forma como muitos estão fazendo, pela forma como muitos estão propondo, e nós somos pressionados porque nós olhamos e nós vemos dando certo, nós vemos o número crescendo, nós vemos ali um movimento, nós vemos ali uma agitação, nós vemos ali felicidade, nós vemos alegria, e nós somos questionados. Eu digo isso de forma pessoal, nós somos interrogados, mas quando nós observamos atentamente, em alguns casos, e percebemos que todo o rebuliço que acontece em determinados lugares já foi negociado as velhas e eternas verdades da palavra do Senhor. Então eu olho para a nossa realidade, e assim como Pedro escreve no versículo 13, eu digo essas mesmas palavras: e é apropriado que enquanto eu viver, continue a lembrá-los. É isso que eu preciso fazer, anunciar e lembrar aos irmãos as verdades que vocês já sabem, que vocês já conhecem, e convidá-los por essas verdades viverem a vida de vocês. O dia que nós como igreja nos afastarmos disso, duas coisas podem ter acontecido: ou eu pessoalmente me desviei disso, e vocês vão precisar ter coragem para me dizer que, pastor, o seu tempo aqui já deu, ou nós desviaremos juntos. Mas que isso nunca aconteça, e não acontecerá, né, enquanto nós firmarmos o compromisso de anunciar as mesmas verdades reveladas. Então, o meu papel como pastor é ser chato, e mais um domingo que vem, abrir essa Bíblia em algum lugar, e já vai ser aqui na sequência, já vou te adiantar. Ler esse texto, explicar esse texto e aplicar esse texto, porque isso é o correto a se fazer. Último pensamento sobre este texto lido:
O assunto tratado por Pedro gira em torno da volta de Cristo. Os falsos mestres diziam: Jesus não volta, isso aí está errado. Eles trazem novas revelações, mas, irmãos, as Escrituras afirmam que Jesus vai voltar. Jesus voltará. E eu não quero fazer o que talvez alguns apaixonadamente fazem, até porque, sinceramente, está debaixo de um controle absoluto de Deus. E no dia determinado o Senhor vai voltar, queiram os homens ou não. Embora nós somos convidados a esperar com expectativas, a orar por isso, Jesus voltará. O que eu disse que não quero ser de forma apaixonada, trazer como se estivesse daqui um cadinho voltando. Mas, irmãos, o nosso cenário é um cenário que, pela leitura da palavra do Senhor, tudo indica que Jesus não tardará. Não tardará. Quando? Não sei, só sei que Ele virá. Quando nós olhamos para o texto de João, o último texto lido nessa oportunidade, João capítulo 14, verso de 1 a 3, olha a firmeza que Pedro tem, irmãos, olha a firmeza que nós temos ao falar da volta de Cristo. Não deixem que seu coração fique aflito. Jesus está dizendo: creiam em Deus, creiam também em mim. Aí ele continua e nos diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. O Senhor, a qual Pedro caminha por 3 anos, o vê de forma glorificada. Esse Senhor promete um dia voltar para me buscar e para buscar você e todos que creiam em Cristo. Enquanto muitos zombam, enquanto muitos ensinavam outras verdades, este apóstolo que tem a sua vida no final, sabendo o que acontecerá, concentra todas as suas energias para falar do Cristo que vai voltar e das verdades dadas por esse Deus. Irmãos, que as nossas vidas possam ser a realidade de uma expectativa vibrante pela volta do Senhor. E se de repente o Senhor, conforme dizemos, voltar de forma pessoal, que não é o Senhor voltando, é nós indo de encontro ao Senhor, através da morte individual, que seja para a glória do Senhor. Mas se o Senhor voltar de forma coletiva, conforme o hino cantado, ó que dia será. Que Deus te abençoe, que o Senhor fortaleça o seu coração e que o Senhor possa nos ajudar a viver de uma forma vibrante, em obediência, enquanto Ele volta. Vamos orar e cantar, Zé Luiz, o número 20 do Melodias do Maranata, mais uma vez? Vamos orar. Pai, te louvamos e exaltamos o nome do Senhor, porque o Senhor nos chamou para si, se revelou Salvador a cada um de nós e promete que um dia voltará para nos buscar. O nosso desejo, o nosso coração é que, se possível, o Senhor voltasse antes mesmo deste culto encerrar. Esse é o nosso desejo. Mas nós não queremos, ó Deus, de forma ousada e inconsequente dizer isso, mas nós queremos ver isso. Nós queremos que o Senhor volte, mas queremos que o Senhor cumpra os teus propósitos e que alcance cada um daqueles que desejaste. Nos use para isso, que a glória seja para o Senhor e que em obediência à tua palavra vivamos até o dia em que encontrarmos com o Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.